Um novo ano começa e, com ele, a sensação familiar de que agora, finalmente, as coisas podem ser diferentes. Você olha para frente com esperança, imagina novas conquistas, novos hábitos, uma versão melhor de si mesmo. Mas, no fundo, existe um cansaço que você já conhece bem, porque não é a primeira vez que você promete mudar. E talvez o que mais doa não seja a dificuldade de recomeçar, mas a sensação de que você vem se abandonando no meio do caminho há tempo demais. Você já percebeu como é fácil cuidar de tudo ao redor e esquecer de cuidar de si, resolver problemas, cumprir responsabilidades, sustentar expectativas que não são nem suas. Os dias passam rápidos, as cobranças não param, e quando você percebe, você virou o último item da sua própria lista. Até que chega um momento em que o corpo começa a falar o que a mente tentou ignorar. O espelho entrega sinais claros, olheiras profundas, postura cansada, roupas escolhidas. Mais para esconder do que para expressar quem você é. E junto disso, cresce aquela pergunta silenciosa que machuca mais do que qualquer crítica externa: será que eu ainda vou dar certo na vida? Talvez você esteja dizendo agora que neste novo ano tudo vai mudar. Que agora você vai se cuidar mais, cuidar da mente, da vida, da sua energia. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza, mesmo que incomode. O ano não muda ninguém, o tempo não transforma ninguém. O que muda a vida são decisões sustentadas, postura diária e a forma como você escolhe se tratar quando ninguém está olhando. E hoje, você vai entender isso com mais profundidade. Não se trata de mudar só a aparência, nem de criar metas vazias. Trata-se de mudar a relação que você tem consigo mesmo. Porque quando você decide se cuidar, isso não é vaidade, é maturidade. É você assumindo responsabilidade pela própria vida e abrindo espaço para prosperar, de verdade, em todas as áreas. Mas para que isso aconteça, é preciso começar pelo ponto mais negligenciado: parar de esperar o momento perfeito. Quantas vezes você já disse: ano que vem eu começo, agora não dá, depois eu vejo isso, e o depois nunca chega. Ninguém se abandona de uma hora para outra. Esse processo acontece devagar, em silêncio. Você começa ignorando pequenos sinais. Uma dor de cabeça que vira rotina, um cansaço que não passa, uma falta de energia que você chama de normal. E para tudo isso, você encontra justificativas. Falta tempo, falta dinheiro, falta disposição. Enquanto isso, o calendário passa, e você continua esperando que uma data específica tenha força suficiente para te resgatar de você mesmo. Mas aqui está a verdade que dói: o calendário não carrega poder nenhum. Ele apenas registra o tempo enquanto suas decisões são adiadas. E em algum momento, você passou a acreditar que cuidar de si era egoísmo, que sacrificar a própria saúde era sinal de força, que se colocar em último lugar era virtude. O problema nunca esteve no ano velho ou no ano novo. Sempre esteve no hábito de se abandonar. Antes de mudar o tempo, você precisa olhar para dentro e reconhecer o que insiste em permanecer igual. Que tipo de aprendizado você tem buscado? Que espaço você reserva para cuidar da sua mente, do seu corpo e da sua energia? Como esperar crescimento se você não investe na maior riqueza que possui, a sua própria vida? A partir daqui, tudo começa a mudar quando você decide, de forma consciente, cuidar primeiro de você. Esse é o primeiro passo. O segundo é entender algo essencial: seu corpo não é um detalhe. Ele é a base de tudo. A forma como você se trata fisicamente reflete o quanto você reconhece seu próprio valor. Quando você diz que não tem tempo para si, o que você realmente está dizendo é que você se acostumou a se colocar depois de tudo e de todos. Você não é fruto do acaso, existe valor em você. E a maneira como você trata seu corpo mostra o quanto você acredita nisso. Tratar-se com descuido não é apenas um problema físico, é um reflexo interno. Cuidar de si não é luxo, é respeito. É assumir uma nova postura diante da vida. Quando você muda essa postura, algo se reorganiza automaticamente. Sua energia muda, suas escolhas mudam, sua forma de se posicionar no mundo muda. A verdadeira transformação não começa no que os outros veem, ela começa no invisível.
Esse é o erro que a maioria das pessoas comete: tentar mudar tudo de fora para dentro. Grandes planos, promessas empolgantes, mas pouca sustentação. A mudança real começa nos pequenos gestos diários. Acordar e se arrumar mesmo sem sair. Organizar o espaço. Comer melhor. Beber água. Respirar com presença. Não para impressionar alguém, mas para se reconhecer. Cada gesto simples envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro: eu me importo comigo. E quando essa mensagem começa a se repetir, algo muda. O ambiente começa a refletir uma ordem que antes existia só como desejo. O corpo deixa de ser um peso e passa a ser um aliado. A mente começa a desacelerar. Silenciar a mente não é parar de pensar, é parar de obedecer. Todo pensamento, nem tudo que passa pela sua cabeça merece comando. Quando você cria pequenos momentos de silêncio, começa a perceber padrões antigos. Impulsos automáticos, fugas disfarçadas de distração. E pouco a pouco, uma nova identidade começa a se formar. A identidade de alguém que decidiu não entrar no próximo ano do mesmo jeito. Mas existe outra verdade que precisa ser dita: tudo o que você tolera hoje, você carrega para amanhã. Nada fica parado no tempo. O descuido diário, a procrastinação disfarçada de cansaço, a espera passiva por mudança, tudo isso atravessa a virada com você. O ano não apaga hábitos. Ele apenas continua aquilo que já existe. O que não é interrompido hoje se fortalece amanhã. Não existe neutralidade. Ou você age, ou você confirma a repetição. E confirmar a repetição também é uma escolha. Esperar sem agir te coloca no lugar de espectador da própria vida. A mudança exige alinhamento entre o que você acredita e o que você faz. Fazer diferente é se tratar diferente. Esperar motivação é mais uma forma de adiar. A motivação vem e vai, mas a vida continua exigindo presença. Então pare de negociar com o próprio ânimo. Comece a agir com intenção. Não quando der vontade, mas quando fizer sentido para quem você está se tornando. Vestir-se melhor deixa de ser aparência e vira posicionamento. Cumprir horários vira respeito próprio. Respeitar limites vira maturidade. Cada pequena escolha se transforma em uma declaração prática de identidade. É assim que eu ajo agora. É assim que eu cuido de mim. É assim que eu construo meu futuro. Nada disso exige rupturas dramáticas, mas exige coerência. A constância é o que cria futuro. A vontade oscila. A constância é decisão. Haverá dias fáceis e dias difíceis. Dias em que a antiga versão de você vai tentar negociar desistência. Mesmo assim, continue. Não com força exagerada, mas com compromisso. Quando não der para fazer muito, faça o mínimo bem feito. Isso cria um chão interno, uma confiança silenciosa em si mesmo. E aqui está o alinhamento final. A vida responde à postura, não aos desejos. Desejos são abundantes. O que falta é coerência. O futuro não é construído por promessas, mas por escolhas repetidas. O tempo apenas amplia quem você já é. O recomeço nunca esteve no calendário. Sempre esteve na forma como você se trata quando ninguém está olhando. E essa decisão não precisa esperar mais. Ela pode nascer agora, neste momento, no silêncio, quando você escolhe parar de se abandonar e começar a se sustentar.